já falei aqui anteriormente sobre o vídeo Não Compre Equipamento. É um vídeo que, nossa, mas aqui agora eu vou falar de um assunto que é parecido, mas é diferente, que é não comprar equipamento também é um ato criativo. Vamos lá. Quando você tem limitações, quando você tem obstáculos na sua criação de conteúdo ou na sua criação audiovisual, a sua criatividade é o que vai conseguir fazer com que você passe esse obstáculo e conquiste o seu objetivo. Simples e básico assim. Rápido também. Não, tem esses spotlights, né? Acho que esse exemplo é o melhor de todos. Spotlight nada mais é que uma... Cadê o meu aqui, ó? O meu tá até aqui, ó. Ele tava aberto já, ó. O Spotlight, esse carinha aqui, ele nada mais é que uma lanterna. Uma lanterna, ó. Que a única coisa que vai mudar, dependendo da lanterna, é isso aqui, que é o foco da lanterna. Mas nada mais é que uma lanterna. O que diferencia isso daqui de uma lanterna? E esses carinhas aqui, que você pode simplesmente com um pedaço de isopor, ou um pedaço de cartolina, ou um pedaço de papelão, criá-los. Simples. Não tem segredo. Você pode pegar isso daqui com um pedaço de papelão, recortar, colar na frente da sua lanterna e você tem um spotlight caseiro. Parabéns, você usou a criatividade para burlar uma deficiência, um problema que você tinha. E no audiovisual não é muito diferente, tá? A gente tem que fechar janelas com pano, colocar um tapume verde, criar uma parede onde não tem. A gente tem que ser criativo. Para mim, o maior ato de quem produz, de quem faz, de quem cria conteúdo, de quem grava comercial, de quem grava propaganda, quem grava chamada aí de Story Maker, quem usa o celular para tudo. Cara, é a criatividade. É a criatividade que faz com que o conteúdo dessa pessoa ela seja um conteúdo legal, bom e com uma qualidade boa. Lógico que tem coisas que não dependem da gente, não é com a gente que a gente vai conseguir solucionar. Por exemplo, ruído externo, um bom áudio, uma coloração, uma luz que dá uma estourada. Esse tipo de coisa não depende da gente. São fatores externos que às vezes a criatividade ela consegue burlar, mas existe alguns fatos que a criatividade não consegue burlar, como o excesso de luz, iluminação do dia. Às vezes está fazendo uma gravação em campo aberto, você quer ter aquele blur cinematographics, e para ter ele você tem que fazer um cálculo de shutter speed, com FPS, com ISO, e aí começa a granular. Às vezes você vai precisar de um filtro ND para burlar esse problema. Sem ele, às vezes você não vai conseguir. E eu acho que a criatividade é o grande
é o grande chamariz de cliente na área do audiovisual. Seja para você que usa só o telefone para gravação, seja você que fotografa, seja você que só filma, seja você que filma e fotografa. Às vezes tem uma câmera que não filma, só tira foto, ou não gosta tanto de filmar, gosta mais de tirar foto. Você vai se destacar dos seus concorrentes devido à sua criatividade. Uma foto num ângulo estranho, mas que a proporção áurea tá beautiful. Então a criatividade é o que vai, primeiro, fazer você economizar dinheiro. Segundo, vai fazer você se destacar dos seus concorrentes. Mas o principal é, antes de comprar algum equipamento, se você utilizar a criatividade para burlar essa sua dificuldade, esse seu problema, você vai realmente perceber que muitas vezes você vai usar aquele equipamento em questão em determinadas situações e não vai ser algo que você vai usar corriqueiramente, cotidianamente, diariamente. E esse é o grande X do rolê. A gente tem que comprar equipamentos, utilizar de tecnologias, equipamentos mais premium, quando a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo já não é o suficiente. Aí sim a gente começa a ter uma situação que demanda equipamento. E a partir do momento que demanda equipamento, já não, às vezes a criatividade não consegue burlar essa questão dos equipamentos. E aí sim, infelizmente, a gente tem que colocar a mão no bolso e realmente dar o próximo passo. Essa questão de usar a criatividade ao invés de criar ou ao invés de comprar um equipamento, ela primeiro mexe com você. Ela vai fazer com que você pense realmente se você precisava daquele equipamento, se você realmente... Agora que eu vi que não está aberta a janela toda. Então, pode ser que eu estivesse escuro. A questão de... E aí eu não fecho. A questão de comprar um equipamento novo, ela às vezes vai podar a sua criatividade. Vai fazer com que você não tenha tantos insights, tantas resoluções enquanto você está trabalhando ou enquanto você está ali com o seu cliente. O que acontece, principalmente, é que, ou melhor, o que você tem que fazer é acabar comprando um item criativo. Esse que é o grande degrau de quem produz, de quem grava alguém, de quem realmente utiliza o audiovisual como ganha-pão. É a diferenciação sua dos outros do mesmo ramo. Se destacar dos seus concorrentes. Às vezes um filtro prisma que dá aqueles efeitos psicodélicos. Às vezes você tem um equipamento que é mais voltado para gravação de clipe. Às vezes você tem um equipamento mais profissional para fotografia de produto, para vídeo de produto. A partir do momento que você sai, ou a partir do momento que você tem um equipamento que ele também é um equipamento criativo,
você acaba burlando essa questão da criatividade ser podada. Por quê? Porque você tem um equipamento ali que ele vai te dar inúmeras situações, inúmeras ocasiões diferentes e, consequentemente, com isso, você vai conseguir criar, fazer e ter algo diferente do que os outros entregam. Às vezes cortar um papelão em formato de janela para algum produto, para dar aquele efeito de iluminação de janela. A gente precisa, como profissionais, a gente precisa ser e ter mais criatividade. A gente precisa ser e ter mais equipamentos? Muitas vezes não. A gente precisa sim ser mais criativo, ser mais dinâmico, ser mais rápido não precisa. A gente é um pouco acelerado em algumas ocasiões. Mas a ausência de equipamento, não por questão financeira, mas por questão criativa, ela só vai te trazer benefícios. Ela, por mais que, nossa, precisava tanto de uma luz de recorte, aí você vai ver se tem uma lâmpada de um abajur na sua casa que muda de cor. Nossa, olha, que demais, que doideira. E é esse grande salto, essa grande mudança de pensamentos que vai realmente fazer com que a sua criatividade ela seja ativa todos os dias. E para você que cria, para você que produz, para você que grava os outros, cara, sem criatividade, seu trabalho ele só vai ser uma cópia. Infelizmente. E a partir do momento que isso ocorre, você só vai ser mais um na multidão. E a gente que trabalha com audiovisual, a gente tem que se destacar, a gente tem que ser diferente, a gente tem que estar se renovando, estar criando coisas novas, estar criando situações novas, estar criando algo novo para que toda vez que a gente seja lembrado, seja citado, a gente seja alguém diferente, seja pela nossa personalidade, seja pela nossa criatividade, seja pelos equipamentos que a gente tem, e que isso não se limite a isso. A gente consiga, com essa lembrança, também ser lembrado por entregar um produto final bom. Pelo menos de bom a excelente. Porque se você é lembrado por uma característica única que você tem, mas aí você é lembrado também que pelo seu trabalho não ser bom, não ser um trabalho ok, não ser um trabalho interessante, infelizmente você vai ser lembrado de uma forma negativa. E aí nem a criatividade te salva. Por isso a gente tem que já entrar, já fazer as coisas de forma criativa e crer que, independente daquilo que a gente está fazendo também com excelência. E fazer com excelência muitas vezes não quer dizer fazer com coisas caras, ter tudo do mais caro, mas sim, fazer com excelência quer dizer você utilizar o que você tem de forma única, trazendo à realidade um produto único e que mostra que com aquilo que você tem, você conseguiu extrair o melhor que você podia. Ótimo dia pra gente.